sua soberana graça, né, que nos trouxe até aqui. Né, eu fiquei tocado no hino 76, que ele fala assim: no meu Senhor, o amor fiel é mais que o mundo pode dar, mais alto que os mais altos céus, e mais profundo que o mar. Antigo amor superior, pois antes da criação de Deus, amou-me, glória ao nome teu. O que me chamou a atenção, né, esse hino, metade dessa estrofe aqui, dá para falar que a hora começa a falar antigo amor superior, pois antes da criação de Deus, amou-me, glória ao nome teu. Amém. Senhor Jesus, como nós estamos estudando, precisamos estudar o livro de Efésios, e como nós vimos na semana passada, né, os irmãos estudando o versículo 4, né, de Efésios, né, Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, e ali nós vimos que fala da questão do Senhor ter nos abençoado, né, nas regiões celestiais em Cristo, né, e fala, no versículo 4, fala da questão da nossa sermos escolhidos, né, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Amém. Né? E aí, nessa semana, nós já vamos estudar em cima do versículo 5, né? Estamos estudando em cima do versículo 5, do versículo 6. E aí, no finalzinho do versículo 4, fala assim, né? E em amor, aí continua no 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então nós vemos que a questão da escolha para sermos santos, antes da fundação do mundo, tanto a questão da predestinação, isso era algo que já estava no coração de Deus. Sim. Né, e como esse hino falou, né, tudo isso, né, esse hino fala que antigo amor superior. Então, o Senhor, irmãos, Ele nos ama antes da fundação do mundo. Amém. Né, porque o versículo fala claramente, né? E em amor nos predestinou. Ou seja, antes de nós existirmos, né, o Senhor já tinha nos amado. Amém. Né? Então, louvado seja o Senhor por isso. Né, então, como nós vimos semana passada, o versículo 4, né, ele fala da questão da santidade, né, de nós sermos santificados, né, pelo Senhor. Né, e o que é ser santificado pelo Senhor? É ser separado pelo Senhor. Amém. Né, é o Senhor a cada dia, Ele sendo trabalhado em nós. Né? Louvado seja o Senhor. Né, e como nós vimos essa semana, que o Senhor Ele não quer somente... Né, a revelação da palavra, ela vai progredindo, né, conforme nós vamos tendo nossa experiência com o Senhor, conforme nós vamos tendo a nossa comunhão com o Senhor, nós vamos vendo que o Senhor Ele não quer somente nos santificar. Né, o Senhor Ele tem um propósito, né, Ele tem um objetivo. Né, e qual que é o objetivo do Senhor? É a plena filiação. Amém. A plena filiação é o quê? É sermos filhos maduros. Amém. Filhos transformados, filhos que expressam aquilo que o Pai é. Amém. Né? Esse versículo que nós lemos de Efésios 1:5, né, ele fala, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Né? Até o irmão falou semana passada, né, que explicando, né, desse versículo aqui, o cenário desse versículo no tempo que Paulo escreveu, né, para a igreja em Éfeso. Então, naquele tempo, né, o termo adoção era muito usado. Né, mas, se nós formos pegar esse versículo, trazer para a nossa experiência, né, como filhos de Deus, né, o sentido mais correto é o que? A filiação. Né, por quê? Porque nós nos tornamos filhos de Deus. Amém. Né, a partir do momento que
nós cremos no Senhor, que nós confessamos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, né? A vida de Deus entrou em nós, e nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus. Amém. Né? Então, a vida de Deus entrou em nós, então começa o quê? Deus começa a ter um caminho, um processo de transformação em nós. Amém. Né? E louvado seja o Senhor, irmãos. Então, o nosso viver, né, a nossa experiência com o Senhor, ela precisa, né, evoluir, né, da santidade para a filiação, né, com olhar para aquilo que o Senhor deseja fazer em nós. Amém. Né? Louvado seja o Senhor. E dentro dessa nossa experiência, irmãos, né, existem três elementos que são fundamentais, né, na nossa experiência, né, de como filho de Deus, né, até conforme foi falado essa semana, para que a filiação tenha sentido, tenha realidade para nós, né, como filho de Deus, como igreja, né, nós precisamos de ter o quê? Ter o Espírito do Filho. Por quê? Porque o Espírito é o que testifica que nós somos filhos de Deus e que nós cremos em Jesus, que nós confessamos Jesus, né? Vamos ler lá em Senhor Jesus, Romanos 8:9. Senhor Jesus, Romanos 8:9 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí vamos ler também lá em Gálatas 4:6. Fala assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Louvado seja o Senhor. Então esse é um dos elementos. Nós precisamos ter o Espírito do Filho. É porque é esse Espírito que te testifica que nós somos filhos de Deus, né? E aí o outro ponto que nós precisamos ter o quê? Senhor Jesus, termos a vida do Filho. Vamos ler lá em 1 João, capítulo 5, versículo 12. Fala assim: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Né, como eu acabei de falar, né, nós somos filhos de Deus por quê? Porque temos a vida. Amém. Porque cremos em Jesus. Amém. Né, Jesus não fala: eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou o pão da vida. Então Ele é a vida. Amém. Né? Senhor Jesus. E aí o ponto é ter a posição do Filho, né? Que está lá em João 20:17. Senhor Jesus. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Senhor Jesus. Vamos ler também em Efésios, capítulo 2, versículo 6. Senhor Jesus. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais
em Cristo Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vemos que nós precisamos desses 3 elementos fundamentais para o nosso viver. Ter o Espírito, ter a vida, né? E ter a posição no Filho. Né? Ter a posição no Filho, o que é ter a posição no Filho? É estar no Filho. Né? Até o Senhor fala, naquela parte que Ele fala, né, para os discípulos, né, que o Pai está nele e Ele está no Pai. E nós estamos nele por meio do Espírito. Amém. Então, louvado seja o Senhor, irmãos, que hoje nós temos a nossa, né, a nossa posição hoje está com o Senhor. Amém. Né? Nós podemos achar, poxa, eu estou aqui na terra, mas se o Senhor está comigo e o Senhor está no trono, eu estou com Ele no trono. Né? É isso que Ele fala lá em Apocalipse 3:21. Senhor Jesus. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, louvado seja o Senhor, irmãos, que hoje, pelo Espírito, nós temos podemos estar diante do trono do Senhor. Podemos chegar diante do trono do Senhor hoje. Né? Por quê? Porque o Senhor, irmãos, Ele tem nos chamado para ser filhos. Né? Mas não é somente filho em posição ou filho em título, mas é filhos que tenham intimidade com o Pai. Amém. Né? Esse processo pelo qual nós passamos hoje, né, é o que? É a disciplina do Senhor. Né? Nós podemos achar que disciplina é o que? Então quer dizer que o Senhor vai sempre me repreender, o Senhor vai me castigar. Não é isso. Né? A disciplina do Senhor é o que? O que é disciplina? Né? Nós já estudamos aqui, nós sabemos o que é disciplina. Você vai na escola, tem lá a grade de disciplina. O que é disciplina? É você aprender, você ser ensinado. Né? Então, nós somos filhos, nós precisamos ser ensinados com relação às coisas do Senhor. Amém. Nós precisamos aprender a ser filho de Deus. Nós não sabemos ser filho de Deus. Temos a vida, né? Temos a natureza, mas nós não sabemos ainda como agir mediante essa natureza. Estamos aprendendo, por isso que nós estamos aqui como igreja. Amém. Né? Estamos aqui como muitos filhos de Deus, como a família de Deus, reunidos, aprendendo a ser filhos de Deus. Amém. Né? Louvado seja o Senhor. E aprendizado, né, faz parte de crescimento. Né? E crescimento, né, aprendizado de crescimento, de certa forma, gera o quê? Gera desconforto, gera sofrimento, né? Mas qual que é a finalidade? A finalidade é conhecermos mais o Senhor. Se nós queremos ser filhos de Deus, filhos que expressem o Pai, nós precisamos conhecer o nosso Pai. Né? Vou dar até um exemplo para os irmãos aqui. A minha filha Raquel. A Raquel, alguns falam, né? Nossa, mas a Raquel é sua cara, né? Muito parecida com você. Pode até parecer a fisionomia parece um pouco comigo, mas a Raquel é a Viviane escrita. É que não está aqui para ouvir isso hoje, mas a personalidade dela, né? Por quê? Porque o convívio da Raquel com a Viviane, minha esposa, é maior. Eu passo praticamente mais de 8 horas fora de casa trabalhando. Né? Então, e quando eu chego do serviço, né, eu chego do trabalho, né, é corrido. Então, quando você vê, a hora já foi, às vezes ela quer contar alguma coisa do dia dela, né, enfim. Eu fico sabendo porque às vezes a minha esposa acaba falando, a Vi acaba contando algumas coisas que aconteceu no dia, é que eu fico sabendo, né? Mas o convívio dela ela é parecida comigo, mas a personalidade dela, né, com quem ela mais parece, né, na questão de personalidade, é com a Viviane. Né? Então essa é a experiência que nós podemos ter com o Senhor. Quanto mais a gente tem essa experiência, essa afinidade com o Senhor, mais o quê? Nós vamos ser parecidos com o Senhor. Amém. Né?
Até essa semana foi falado que, por isso que muitas vezes as situações que nós passamos na nossa vida, no nosso dia a dia, são por quê? Muitas vezes a gente não considera diante do Senhor. Nós passamos pela situação, vem 1001 situações perguntas na cabeça, por que isso, por que daquilo, enfim. Mas nós paramos para pensar e considerar o quê? O que o Senhor quer falar comigo por meio dessa situação? O que o Senhor quer me ensinar por meio dessa situação? Por quê? Porque nós somos filhos. Se nós somos filhos de Deus, Deus quer falar conosco. Deus, Ele quer nos ensinar. Deus, o Senhor quer nos transformar. Amém. Por isso que Jó, vamos ler lá em Jó. Senhor Jesus. Jó 5,17. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Fala assim: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Amém. Não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Aí lá em Provérbios 3,11 também diz, bem parecido o versículo. Senhor Jesus. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Aí o 12, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Aí lá em Hebreus, versículo parecido também, inclusive acho que é referência desse versículo aqui de Provérbios. Hebreus capítulo 12, versículo 7. Para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não o corrige? Então, irmãos, nós estamos sendo disciplinados pelo Senhor. Ou seja, nós estamos sendo ensinados pelo Senhor. As situações do dia a dia nosso, a gente vai aprender. A gente espiritualmente a gente não sabe de tudo. O único que sabe todas as coisas é o Senhor. Nós na questão humana, nós até temos o entendimento de alguma coisa, sabemos de alguma coisa, mas com relação às coisas espirituais, com relação ao que diz respeito a nós nos tornarmos filhos, sabemos muito pouco ainda. Mas o Senhor, irmãos, como a própria palavra nos mostra, fala que mesmo antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo, antes mesmo de nós existirmos, o Senhor já nos conhecia. E aí vem uma pergunta para nós: poxa, mas se o Senhor já me conhecia, sabia que eu ia fazer coisa X, coisa Y, isso, aquilo, ia fazer isso, como que o Senhor ainda me escolheu ainda? Como que o Senhor ainda me predestinou para ser filho? É uma pergunta assim que, poxa, Senhor, como? O Senhor já me conhecendo, mas é aquela questão, entra o amor do Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Então esse processo pelo qual nós estamos passando hoje de aprendizado, sermos ensinados, é com o objetivo do quê? De crescermos. E crescimento, irmãos, muitas vezes não é uma situação, é doloroso. Eu falo pela experiência, dou exemplo novamente da Raquel. Não sei se a irmã passou com a Sofia, mas a Raquel, eu lembro que quando ela começou a andar, lá para os 4, 5 anos dela, ela começava a sentir muita dor na perna. Então, vira e mexe, tinha que dar ali um dipirona, para minimizar a dor, porque ela doía as pernas, tal, tudo.
E aí a vivia falando, mas é por conta da fase de crescimento, tal, tudo isso, aquilo. E que nem eu agora, né? Eu comecei a fazer atividade física, academia, para poder, questão de saúde, né? Fortalecimento muscular, tal, tudo. Então, você acaba meio que querendo saber um pouco como funciona, né? A anatomia de como você trabalhar, questão muscular, tal, isso, aquilo, né? Então, o nosso corpo ele precisa de uma certa quantidade de massa muscular saudável, né, para você ter um fortalecimento bom no corpo. Então, você precisa estimular o músculo do nosso corpo para ele se fortalecer. Só que esse estímulo, né, que hoje em dia as academias usam, né, hoje tem diversas formas de você trabalhar o músculo, né, músculo isolado, composto, enfim. E então, quando você causa um estímulo naquele músculo, né, com um certo peso, você está causando uma tensão naquele músculo, né? E essa tensão vai gerar o quê? Microlesões no músculo, né? Então, o que acontece? Vai gerar uma microlesão naquele músculo, e aí são coisas. O que vai acontecer? Aquele músculo ele vai se expandir, né? Só que para ter essa expansão de maneira eficiente, precisa de quê? Precisa de uma alimentação adequada, né? E ter o descanso correto, né? Para ter uma musculatura mais eficiente, né? Um crescimento eficiente da musculatura. Então, ou seja, para ter esse processo, ter esse crescimento, exige dor. Se eu estiver falando uma coisa errada aqui, minha irmã depois pode me corrigir, viu, irmã? A irmã conhece mais do que eu. Mas o que eu estudei um pouco é mais ou menos isso, né? Então, crescimento, irmãos, gera dor, gera desconforto, né? Transformação gera desconforto, porque é algo que está mudando no nosso organismo, né? E espiritualmente acontece a mesma coisa, não é diferente. É por isso que as situações que... Muitas vezes as situações vêm e você fica sem entender, né? É no seu dia a dia, dentro do casamento, né? Às vezes acontece uma coisa entre marido e mulher, né? E vou dar um exemplo aqui, as irmãs me perdoam, né? O dia das irmãs, né? Que as irmãs não estão boas. Você não fez nada, às vezes acontece uma coisa assim, você fica, Senhor, o que está acontecendo? Né? Mas louvado seja o Senhor, irmãos, né? Que aquilo que o irmão falou esse tempo atrás, que nós temos que amar nossas esposas como Cristo amou a igreja. Amém. Né? Não importa se ela está brava, se ela não está brava, se ela está chorosa ou não, ame a esposa do jeito que ela é, né? Então tudo isso aqui é parte do crescimento, irmãos. Amém. Né? É parte da transformação que o Senhor está fazendo em nós. Amém. Né? E nesse quesito de transformação, irmãos, né, que o Senhor está fazendo em nós, Deus está fazendo em nós, né, Deus está a igreja, irmãos, ela é o molde de quem hoje? A igreja, ela é o molde de Cristo. Amém. A igreja é o corpo de Cristo. Né, mas esse corpo, ele, aos olhos do Senhor, está perfeito hoje? Não está perfeito. O próprio Senhor fala, né, que a igreja está cheia de ruga, está cheia de mácula, né, enfim, um monte de impureza. Então o que ele está fazendo? Ele está, por meio da palavra, ele está limpando, está transformando. Ele está tornando a igreja adequada aos olhos dele. Né? E então, nós hoje, irmãos, estamos sendo moldados, conformados à imagem de Cristo. Então, seja, o parâmetro que Deus tem hoje a referência que Deus tem hoje para nos transformar em filhos perfeitos, maduros, é Cristo. Amém. Né? Vamos ler lá em Efésios, capítulo 4. O versículo 13 e o versículo 15 e 16. Fala assim: até que todos cheguemos
a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aí o versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, seja, irmãos, nós estamos sendo o quê? Moldados à imagem de Cristo. Amém. Né? Romanos 8 também diz, nesse mesmo sentido. Romanos 8, 29. Vamos ler a partir do 28, que fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então é isso, irmãos, nós estamos sendo moldados, né, à imagem de Cristo. Né, a igreja, o corpo de Cristo tem que ter a forma de Cristo. Não tem como Cristo ser o cabeça uma forma e o corpo ter uma outra forma. Né? É uma coisa só. Né? Então, louvado seja o Senhor, irmãos, que é esse processo pelo qual o Senhor está trabalhando em nós hoje. Né? E o Senhor, né, irmãos, como a palavra nos mostra, que assim como ele viveu aqui na terra, né, até o hino nós cantamos, né, fala que ele sofreu escárnios, né, sofreu rejeição, né, passou por tudo aquilo que nós passamos como homens, ele passou, né? E Paulo depois fala lá em Colossenses, fala que ele cumpria o resto das aflições de Cristo, né, que a favor da sua igreja, que é a da sua igreja, né? Então nós como igreja, nós sofremos, irmãos, né, o resto das aflições de Cristo. Para o quê? Para o nosso crescimento. Amém. Né? Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, era isso, né, o ponto de hoje, né, do encargo de hoje. Né? Esse é um ponto, né? Amanhã nós vamos continuar desenvolvendo o restante da mensagem. Mas o ponto de hoje é o quê? Deus nos predestinou para sermos filhos. Amém. Né? Filhos maduros, filhos que têm a imagem de Cristo. Amém. Né? Louvado seja o Senhor.